agradecer a oportunidade para poder aqui dividir com vocês algumas reflexões, né? E vamos ao que interessa. Eu comecei essa palestra com esse questionamento, né? Porque eu acho que isso aí pelo menos é uma afirmação que todo mundo em algum momento já ouviu de alguém, ou já deve ter falado também, né? Antigamente era melhor, antigamente não era assim. Agora, sempre que eu ouço isso, eu fico me questionando se isso não traz algum tipo de equívoco. Vou explicar por quê. O que acontece? Às vezes, quando a gente diz isso, a gente pode estar pensando só num lapso de tempo muito pequeno, ou então numa situação muito específica, um fato muito isolado, alguma coisa que a gente vê no jornal. A gente sempre tem uma notícia ruim, e aí a tendência da gente é começar a acreditar que essa afirmação é verdade, né? Agora, será que realmente a gente não está trabalhando uma ideia aí que não é uma ideia que corresponde ao que é realmente a realidade? Tem um canal no YouTube, na verdade em várias redes sociais, eu gosto muito, chama Manual do Aristeu. O Manual do Aristeu, o roteirista, ele tem umas sacadas muito legais. E uma delas, eu trouxe para vocês aqui, é um vídeo muito pequenininho, mas que eu acho que já vai ajudar a corroborar essa minha ideia. Deixa eu passar para vocês, para a gente poder refletir. Antigamente era melhor. Antigamente era melhor. Antigamente era melhor. Eita, minha Quer dizer, gente, já dá para a gente dar algum tipo de reflexão daí, né? Acredito que o que eu falei, o que o Aristeu falou, a gente já começa a pensar se realmente antigamente era melhor. Mas tá, você não quer acreditar em mim? Não quer acreditar no Aristeu? Vou trazer para você então um argumento bem mais forte. Tá? Eu vou trazer para você o livro dos Espíritos. A questão 132 do livro dos Espíritos fala o seguinte, ó. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é expiação, para outros é uma missão. Todavia, ao alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizar é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Bom, eu não quero que você se prenda a uma palavra, uma frase dessa questão, não. Vamos pensar só em resumir tudo que está aí, para pegar só um conceito. Se a gente tivesse que resumir o que está aqui, eu pelo menos quando reflito sobre essa questão, se eu tiver que resumir em uma palavra, eu sempre vou para a palavra evolução. Sempre caio em evolução, progresso, que é, na minha opinião, o conceito mais forte que a gente pode ter dentro dessa questão. A gente vai trabalhar uma série de outros, mas a evolução sempre se sobressai, sempre salta aos teus olhos. E quando a gente fala em evolução, a gente está trabalhando o conceito de persecução da perfeição, da forma mais perfeita, né? Evoluir é isso. A gente aprende na doutrina que evolução é a busca dessa perfeição, né? E onde é que a gente pode achar exemplo daquilo que é perfeito? O que a gente tem aí para poder se pautar com uma ideia de perfeição, né? A gente estuda, tem uma série de ciências, mas eu acredito que todo dia, quando você abre a janela da sua casa, você se depara
com a perfeição, que é, na verdade, a natureza. É na natureza que está ali a maioria dos exemplos de perfeição que a gente tem. Basta a gente olhar. Só que, às vezes, e como a gente está fazendo aqui, para estudar isso aí, para entender a perfeição, a gente, em todo estudo, precisa de algum tipo de linguagem. A gente precisa de um código, a gente precisa decodificar para poder aprimorar esse estudo. E aí, eu fico pensando, poxa, como é que a gente pode, na natureza, ter algum tipo de código para trabalhar e entender melhor? Será que tem? E aí eu vou chamar um cara genial chamado Galileu Galilei. Galileu Galilei disse uma frase que eu acho fantástica. A frase dele é a seguinte: a matemática é o alfabeto no qual Deus teria escrito o universo. Engraçado, coitado, ele foi até moço, vou dizer isso aqui, né? Mas a gente agora está trabalhando com código. A gente pegou um código, matemática. Aí, peraí, Fábio, evolução, espiritismo, matemática, dá para ligar tudo isso? Dá sim, né? Só que para a gente ligar isso, eu vou trazer para vocês uma outra ideia, e agora já entrando na questão matemática. Ah, tu vai dar aula de matemática? Nem sou professor de matemática. A minha onda era uma outra ciência, que é a ciência linguística. A gente está falando aqui a ciência natural, que a gente precisa estudar a natureza. A linguística, a língua portuguesa e as outras línguas, a gente está falando de coisas que nós inventamos. Agora a natureza, somos nós, já está aí. E a codificação dela, através da matemática, é a possibilidade de a gente estudar essa perfeição. E aí eu vou trazer para vocês isso aqui. Alguns já devem ter ouvido falar, né, da sequência de Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? Esse cara, Leonardo de Pisa, esse italiano, de Pisa, também conhecido como Leonardo Fibonacci, ele era filho de mercadores, e aí ele viajou muito o mundo. Inclusive, ele percebeu, isso a gente está falando na Idade Média, que os ocidentais ainda estavam usando os algarismos romanos, quando os árabes, por exemplo, já usavam esses algarismos que a gente usa até hoje, tá? E ele percebeu que isso era muito parecido. Mas dentre essas viagens aí, ele começou a perceber essa sequência aqui e trouxe para o Ocidente essa ideia. A sequência de Fibonacci é uma sequência muito simples da gente entender. Deixa eu pegar aqui a varinha. A sequência de Fibonacci é muito simples da gente entender. Ela tem praticamente duas regras muito básicas. Tá? A primeira é que, a partir do terceiro número em diante, cada novo número é a soma dos dois anteriores. Guarda isso. A segunda é que apenas números naturais dessa sequência. Não há negativos nem frações. Então vamos aplicar. Né? A terceira em diante, cada número é a soma dos dois anteriores. 0, 1, somado 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. E assim sucessivamente ao infinito. Essa sequência não vai parar nunca. Tá? Vou guardar isso. E tem um negócio muito legal sobre essa sequência, que é o seguinte: essa sequência, ela está presente em praticamente tudo. A sequência de Fibonacci, ela tem sido estudada até hoje. Se eu disser para você que nos nossos ossos ela está presente, se eu disser para você que não é só, né, na natureza, na parte cultural, até nós já evoluímos essa sequência para obras, eu vou mostrar. Tá? E tem um negócio muito legal dessa sequência, que é a evolução dela. A gente já entendeu. Tem os números ali, tá? Só que tem uma coisa que Fibonacci descobriu, que se a gente pegar um número e dividir pelo seu anterior, a gente vai chegar num outro número. Toda vez que a gente for fazendo isso, a gente vai chegar mais perto de um número que, a partir do momento da sequência, vai virar uma constante. O que quer dizer? Vou mostrar. Vou mostrar com uma calculadora.
que é lei menor. Então imagina que eu pego 5 e divido por 3. Eu cheguei a 1,66. Agora eu vou avançar um pouco mais e vou colocar 34 dividido por 21. 1,619. Agora eu vou avançar um pouco mais e vou pegar 144 dividido por 81. 1,617. Avançando um pouco mais, eu tenho 233 dividido por 144. Cheguei a 1,618. 1,618, a partir desse momento, tudo que eu for dividindo pelo seu antecessor não vai passar disso. Vai ficar sempre 1,618. Eu posso evoluir essa sequência ao infinito e eu vou ter sempre esse número. 1,618. Esse número, pelos matemáticos, por muitos estudiosos, é chamado de proporção áurea, razão áurea, número de ouro e para alguns, número de Deus. Ele é representado por essa letra grega, que é o φ. Não confunde com pi. Pi é lá do raio, 3,14 que a gente estudava. A gente está falando de φ. Né? E esse número, assim como a sequência de Fibonacci, está presente na natureza o tempo inteiro. Agora, para a gente ver essa representação de uma maneira melhor, eu vou tentar jogar essa ideia para a geometria. Tá? Primeiro, mostrar para vocês, já que eu estou falando que isso está na natureza, e eu já disse, por exemplo, nossos ossos, né? Eu queria que você dê uma olhada nisso aí. Vamos lá? Você sabia, você acreditaria se eu te dissesse que uma árvore, na sua maioria, elas crescem obedecendo a sequência de Fibonacci? Primeiro vem, logicamente, o broto, depois ele se desenvolve em duas partes, essas duas vão para 3, essas 3 para 5, e depois sucessivamente na sequência de Fibonacci. Tem um negócio engraçado, alguns estudiosos, como eu disse, Fibonacci é estudado até hoje, tá? Alguns estudiosos verificaram que se a gente pegar o nosso corpo, nossa altura, e dividir pela altura do nosso umbigo até o solo, a gente vai chegar no número. Adivinha que número? 618. Tá? Se você pegar o seu braço, pegar o comprimento dele e dividir pelo seu cotovelo até a ponta do seu dedo, você vai chegar muito perto de um número. Não precisa dizer qual é. O nosso DNA pode ser calculado assim. O comprimento do DNA se dividido, a parte maior e a parte menor também vai chegar assim. Tá? As terminações nervosas do nosso corpo, elas se desenvolvem, se ramificam da mesma forma, sequência de Fibonacci. Os nossos vasos sanguíneos se ramificam assim. Por isso que a gente diz, proporção áurea, número de Deus. Né? E aí, como eu disse, vamos cair para a geometria, que talvez a gente consiga enxergar isso melhor. Para a gente ir para a geometria, eu vou trazer para vocês uma outra noção, que é a evolução da sequência de Fibonacci, o chamado retângulo de ouro. Aqui não parece, mas a sequência está aqui. Vamos lá. Lembra da sequência, né? 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. E eu posso fazer isso infinitamente. E a cada vez que eu faço isso,
A única coisa que acontece é, eu aumento o meu retângulo. Eu aumento o retângulo, mas ele fica sempre com essa mesma proporção perfeita. Porque quando eu trabalho a sequência de Fibonacci, nessa figura geométrica, eu tenho uma proporção perfeita. E eu posso ir aumentando esse retângulo ao infinito. É só eu ir seguindo aquela sequência que você viu aqui. Vou mostrar para vocês com quadrantes. Talvez fique mais fácil. Vamos lá. Ó, eu tenho canto, aresta, aqui eu tenho uma aresta, somo com um quadradinho de mais uma aresta, eu tenho um outro que agora tem duas arestinhas dentro desses quadrantes. Se eu somar esse com esse, aí eu vou precisar de 3. Se eu somar esse com esse, eu vou precisar de 5. Se eu somar esse com esse, eu vou precisar de 8. E assim eu vou crescendo. E aí aconteceu um negócio legal. Os matemáticos descobriram que se a gente pegasse os cantos desses quadrados e passasse um arco por esses cantos, passasse um arco em cada canto, a gente ia conseguir fazer um outro desenho. E a espiral de Fibonacci. A gente pegou a sequência, evoluiu ela para o retângulo, e agora a gente está na espiral. A gente está trabalhando aquela mesma sequência. Tá? E se eu posso ficar fazendo retângulos ao infinito, essa espiral, logicamente, também vai ao infinito. Fábio, acho que estou começando a entender o que você está querendo, onde você está querendo chegar. Espiral, evolução, é uma forma que não acaba, é a progressão, é o progredir. Né? E, gente, a espiral de Fibonacci, que é essa representação da progressão, do progredir, do evoluir, ela está na natureza à vontade. Você já deve estar imaginando aí alguma coisa em forma de espiral que você vê no seu dia a dia. Mas eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Tá? Olha aqui. Matemáticos estudam isso, várias formas naturais, e aí eles aplicam o retângulo de ouro que adveio da sequência de Fibonacci e que traz para nós a espiral de Fibonacci nas conchas dos caracóis. O redemoinho do furacão. Uma galáxia. As galáxias estutaladas. E nas flores. As pétalas das flores crescem na sequência de Fibonacci. O girassol, a disposição das sementes do girassol é espiralada. Aí você, mas isso é aleatório. Biólogos já se juntaram com matemáticos e pesquisaram e viram que se o girassol não dispusesse as suas sementes na forma espiralada, ele nem existiria mais. Essa é a forma mais eficiente dessa espécie sobreviver. É assim, formando espirais, que ele conseguiu se reproduzir melhor. E isso, por exemplo, tem vários outros elementos da natureza. Um abacaxi. Os gomos do abacaxi, se for para casa, acho que ainda não está na época, mas vai chegar, ele cresce em forma de espiral. E essas espirais têm os números contados da sequência de Fibonacci. Fibonacci, a espiral de Fibonacci está em tudo. Isso aqui é um caso curioso. Isso é um Nautilus, a concha de um Nautilus. Nautilus é uma espécie de ser marinho que começa a crescer dentro da própria conchinha dele, a casinha dele. Só que ele vai crescendo e a concha vai apertando. À medida que a concha vai apertando,
o Nautilus precisa evoluir um puxadinho na casinha dele. Então ele vai fazendo essas camadas. Você acreditaria se eu te dissesse que essas camadas são normalmente 1,618 vezes maior do que a anterior? Ele cresce a essa proporção. E ele faz a casinha, a próxima casinha que ele vai morar, o próximo quartinho puxadinho, 1,618 vezes. Assustador, né? Tem mais. Agora a gente sai um pouquinho da natureza e entra no cultural. Né? Muitos dos grandes artistas, escultores, poetas, músicos, eles aplicaram, não sei se intuitivamente, alguns provavelmente a partir de estudo, eles aplicaram a sequência de Fibonacci, retângulo de ouro, a espiral de ouro na sua obra. E essas obras normalmente são as obras que a gente considera as mais perfeitas, as mais bonitas, as mais proporcionalmente perfeitas. O Partenon, até hoje em Atenas, é considerado uma das grandes obras da humanidade. E os matemáticos, logicamente, já foram lá olhar. Ele tem o enquadramento do retângulo de ouro perfeito. A pirâmide de Quéops, né? E olha, se tinha uma civilização que tinha apreço a essa questão de formas, beleza, proporção, era a civilização egípcia. A pirâmide de Quéops, para ela chegar nesse formato, as pedras tiveram que ser empilhadas com uma disposição. Você pode adivinhar que as pedras de baixo têm uma proporção em relação às pedras da camada superior? Você sabe que o número é o número de proporção da camada superior? As câmaras dentro da pirâmide de Quéops, que ela tem várias câmaras, elas são a câmara inferior, sempre 1,618 maior do que a câmara superior. A Mona Lisa. Aí a gente já está pós-Fibonacci. Leonardo da Vinci era um estudioso de corpo humano, dizem até que ele estudava corpos mesmo, né, pessoas mortas, para poder trabalhar as noções de forma, né, de proporção. E muitas das obras de Da Vinci já foram medidas e elas todas respeitam a proporção áurea de alguma forma. Ou elas cabem no retângulo, por exemplo, a Mona Lisa, a disposição de olhos, nariz, boca, ouvido, tudo cabe dentro da espiral de Fibonacci. Né? E aí você se pergunta, às vezes você olha a Mona Lisa, mas por que, né? Por que as pessoas se interessam tanto por esse quadro? O teto da Capela Sistina, todos os afrescos do teto da Capela Sistina, cabem dentro da espiral de Fibonacci. O homem vitruviano, que é aquela forma de um homem com vários braços, assim, certinho. Não precisa nem ser. E não é só Da Vinci. Salvador Dalí, Michelangelo, Virgílio, ao escrever seus poemas, obedecia à sequência de Fibonacci. Beethoven, nas grandes sinfonias dele, obedece à sequência de Fibonacci. Ou seja, eles podem ter feito isso de forma intuitiva, ou podem ter estudado, não sei. Eu sei que os egípcios ainda não conheciam a sequência como sequência. Aí a gente tem que refletir. E aí, a gente está vendo aqui perspectiva, doutrina, evolução, né? Eu quero voltar com você lá no início, a questão 132. A questão 132
pode entrar um pouquinho mais nela. Ela trabalhava o conceito de você fazer parte de um todo, né? Você estar em harmonia com o mundo. E, na verdade, o que nós somos é apenas isso, né? Um pedacinho desse mundo. Ele está em harmonia, né? E o mundo também evolui, a gente sabe disso, porque existem tipos de mundo diferentes, né? E já que a gente está trabalhando esse conceito de evolução em espiral, eu quero trazer uma proposta, uma reflexão, né? Vamos pensar no nosso mundo. Primitivo? Provas e expiações. Regeneração? Idoso? Excelente. Será que se a gente está buscando perfeição? Sim, buscando perfeição. Mas será que a gente foi feito para estagnar em algum momento? Será que o mundo celeste é o fim? Ou será que a gente só não tem essa informação ainda? Não estamos prontos? Vem chegando lá. Olha, deixa eu te contar. Tem muito mais aqui. Sabe por quê? Isso não para. Porque a gente está sempre evoluindo. Na verdade, esse conceito de perfeição é nada mais nada menos do que a persecução da perfeição. E aí tudo acontece. Enquanto a gente, moralmente, intelectualmente, a gente vai evoluir, né? O mundo também evolui. E como é que a gente, aí a gente se pergunta, como é que a gente faz então para ajudar esse mundo a evoluir? A 132 dá a resposta. Ela fala, você é parte de um todo. Se você, todo dia, ao final do dia, percebe que você melhorou um pouquinho, você melhorou muito? Posso fundamentar um pouco mais isso com a Gênesis, né? Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo, que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, a qual se torna fator de consciência. E aí tem um negócio bem legal. Se você pegar a questão 132 e esse trecho da Gênesis, eles conversam. Eles conversam. Mas como? Vou mostrar. Lá no 132, ele fala, colaborando, você se adianta, ou seja, você progride. Colaborando com a obra do Criador, você progride. Aqui, vem dizendo, progredindo, colabora com a obra do Criador. Pode parecer a mesma coisa, eu vou te dizer que é e não é. Elas só estão conversando. E aí, olha lá, progredindo, eu colaboro com o todo. Colaborando com o todo, eu progredo individualmente. Vamos juntos? Progredindo, eu colaboro com o todo. Colaborando com o todo, eu progredo. Olha o que eu estou fazendo. Aí você vai pensar, é um círculo, né, Fábio? Círculo? Alguém aqui faz parte de algum círculo? Eu acho que a palestra serviu para dizer para a gente que aqui não tem círculo. Tem o quê? As duas obras conversam em espiral. Elas conversam em espiral. Por quê? Porque se a gente está trabalhando progressão, a gente não pode ficar parado ali assim, ó, igual um cachorro correndo atrás do próprio lado. A gente está fazendo isso. É a
vai aprender. E vai. Perceberam? Gente, eu queria só deixar para vocês essas reflexões, tá? Coisas que eu queria dividir com vocês, espero que vocês tenham gostado. A gente fica animado assim também, doido Vocês saiam daqui refletindo sobre essa questão e sobre a importância da gente estar inserido nessas experiências.